Como vão terminar todas as coisas? Acredito que em um outro momento da vida todos já pararam e refletiram sobre esse tema. Afinal, o medo do fim, para muitos, é iminente. Ao mesmo tempo, é uma pergunta que causa temor, pois a verdade é que o ser humano tem uma resistência a crer no fim de todas as coisas, principalmente no que pode acontecer, mas ele é inevitável e em um determinado momento irá acontecer. E então, será que o Gênesis também conta a história do fim? O fim do mundo tem uma data marcada? Guerras, epidemias, desequilíbrio da natureza e crises sociais fazem muitos se questionarem sobre a data de validade deste mundo aqui. Desde os últimos acontecimentos que marcaram a história mundial através da guerra contra um vírus invisível, os conflitos em vários países espalhados pelo globo, tantos acontecimentos fazem com que muitos acreditem que já chegou o fim. Será que realmente estamos perto do fim do mundo ou será que tudo isso não passa de mera especulação? Não estamos querendo aqui enfraquecer a esperança que há muito tempo carregamos sobre a volta de Jesus. Não é esse o objetivo. Não temos dúvidas que a crise que vivemos é gravíssima e tem relação direta com o evento tão aguardado pelos cristãos, a segunda vinda de Cristo. Todas essas tribulações são reais e, infelizmente, enquanto estivermos neste mundo, estaremos sujeitos a encará-las. Afinal, o grande conflito é real e estamos no meio dele. Porém, segundo as palavras do próprio Jesus, no capítulo 24 de Mateus, ainda não é o fim. Nesta passagem bíblica existem muitas informações esclarecedoras sobre o tempo e os sinais da segunda vinda de Jesus. Os sinais gerais ali apresentados são indicativos. Eles sempre aconteceram, mas irão se intensificar quando estiverem perto do fim. O estudo da Bíblia é muito importante para que estejamos preparados e não sermos levados pelos ventos de qualquer engano que soprarem à nossa volta. Precisamos deixar de lado as muitas vozes que interpretam os eventos finais com base em suas próprias percepções e buscar sabedoria através da interpretação bíblica. Só assim estaremos livres do medo, engano e alarmismo. Sim, a volta de Jesus é real. O grande conflito também é um fato. Mas de tudo isso precisamos estar com nossa mente focada no retorno de Cristo. Podem passar os tempos, mas jamais devemos perder essa verdade de vista. Afinal, o fim de todas as coisas é o recomeço para aqueles que têm bem clara uma verdadeira esperança. Estamos aqui agora num momento muito importante, especial, na melhor companhia possível. E eu não falo só de você não, viu? Estou falando aqui, você sabe, da Palavra de Deus. Você está aí com a sua Bíblia? Eu queria hoje aqui com você abrir lá no livro do Gênesis, capítulo 5. Se você puder abrir aí comigo, capítulo 5. Eu quero ler aqui do verso 28 até o verso 32. Vai ser para introduzir a nossa mensagem agora, aqui o nosso estudo dentro da Bíblia. Se você está pronto aí, deixa eu te dizer uma coisa. Como é que todas as coisas vão terminar? Será que as pessoas vão para o inferno? Elas vão para o céu? Você já pensou nisso? Para onde é que você vai depois que você morrer? Isso te incomoda? Não. Isso te preocupa? Sim. Como é que serão todas as coisas? Ou o fim de todas as coisas? Algumas pessoas imaginam que todo mundo vai ser salvo. Eles falam que, olha, não importa, o amor vai vencer, ele vai dar um jeito, Deus vai encontrar um jeito de trazer todo mundo para perto de si e levar essas pessoas para o céu, para a eternidade. Mas será que vai ser assim? Bom, a gente vai estudar aqui agora, dentro do livro do Gênesis, como Deus trabalha com o fim de todas as coisas. E para você ficar por dentro disso, eu quero te convidar aí comigo a Bíblia, Gênesis capítulo 5, quero ler do verso 28 até o verso 32. Diz assim: Lameque viveu 182 anos. É isso mesmo, hein? 182 anos. E gerou um filho com 182 anos. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: Este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos. Nesta terra que o Senhor amaldiçoou.
Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Lameque foram 777 anos. 777. E morreu. Agora o verso 32. Era Noé da idade de 500 anos e gerou a Sem, Cã e Jafé. Para aqui um pouquinho. Tem uma cidade que é uma cidade diferente. O nome dela é Centralia. Ela fica no estado da Pensilvânia, nos Estados Unidos. Especula-se que, mais ou menos no ano de 1962, os bombeiros eles teriam ajuntado assim, lixo de um aterro sanitário e colocado fogo para limpar aquela área que ficava na periferia ali daquele povoado. Mas acontece que aquele lugar ele estava muito próximo de uma mina de carvão subterrânea que estava abandonada. O fogo, que sempre era apagado assim com bastante facilidade, ele de alguma maneira alcançou aquela mina de carvão subterrânea e o fogo ficou descontrolado. Você tem uma ideia? O solo da cidade ele começou a queimar e no ano de 1969, depois de muitas tentativas e diversas formas diferentes sugeridas que tinham fracassado, a cidade precisou ser evacuada. As primeiras famílias foram retiradas em 1969. Hoje, só para você ter uma ideia, essa cidade ela está deserta. E o detalhe mais curioso, ainda hoje essa cidade está pegando fogo embaixo da terra. Só para você ter uma ideia ali, a temperatura a 100 metros de profundidade nessa cidade é de 600 a 650 graus aproximadamente. E a 35 metros de profundidade, a temperatura é de 440 graus. E na superfície, em alguns lugares, a temperatura pode atingir até 50 graus. É uma coisa diferente de tudo que você já pensou. As autoridades, elas até mesmo disseram que é possível que essa cidade continue queimando pelos próximos 200 anos. Você já pensou num negócio desse? A Bíblia fala que o mundo inteiro vai ser destruído pelo fogo. Um lago de fogo e enxofre. Mas como é que vai ser viver nos últimos momentos desse mundo, um pouco antes dele ser destruído pelo fogo? É aí que entra o texto de Gênesis 5, do verso 28 a 32, para a gente tentar entender como Deus se relaciona com o fim de todas as coisas. E eu quero agora chamar a sua atenção para o protagonista aqui dessa história, que é Noé. E o detalhe curioso é que Noé aqui, ele, como última geração antes do dilúvio, vai nos ensinar muito. Para nós que vivemos aqui, de acordo com a palavra de Deus e as profecias, próximos, nós estamos bem próximo do fim de todas as coisas. Noé, ao mesmo tempo, ele era a primeira e a última geração do mundo. Mas como isso? Vamos entender. Por que ele era a primeira geração? Adão, o pai da humanidade, ele havia falecido 126 anos antes do nascimento de Noé. Então, dessa forma, ele fazia parte da única geração, ou seja, a primeira que não conhecia o pai da humanidade pessoalmente. Então, dessa forma, Noé era o primeiro. O seu pai havia conhecido Adão, o seu pai havia se relacionado com Adão, mas ele não teve esse privilégio. Mas, ao mesmo tempo que ele era a primeira geração, que não conhecia o pai da humanidade, ele também era a última geração, porque ele representava a última geração que conhecia o planeta do jeitinho que ele havia saído das mãos de Deus. Ou seja, o mundo era muito diferente desse que a gente conhece agora, porque ele havia sido feito através do poder de Deus e não havia sido destruído pela água. Então, um detalhe curioso é que Noé era a primeira geração a não conhecer o pai da humanidade e, ao mesmo tempo, era a última geração a conhecer aqui esse mundo. Quando
Noé nasceu, o mundo tinha 1056 anos de existência. Se você fizer o cálculo aqui, pela genealogia, em Gênesis 5, você descobre isso daí. Mas tem um detalhe interessante. O livro do Gênesis, ele parece que está organizado, tendo como objetivo principal, ou estrutura principal, aquilo que é chamado de toledotes. E quando você vai aqui para o capítulo 5, logo no verso 1, você descobre que este é o livro da genealogia. Essa palavra, aqui no texto hebraico, é a palavra toledote. O que isso significa? Que no livro do Gênesis, parece que as genealogias, elas dão a estrutura, elas sustentam, assim, sabe, toda a narrativa do livro. Parece que o dilúvio, ele está bem no centro dos capítulos 1 até o 11. Ele tem esse destaque aqui, o dilúvio. Agora, o que isso tem a ver com o fim de todas as coisas? Essa ideia aqui das toledotes, essas gerações ou as genealogias, elas nos ensinam uma lição muito importante. E a primeira lição que eu quero mostrar aqui para você tem a ver com a primeira geração. Se você for analisar o capítulo 5, a primeira geração que viveu antes do dilúvio, ela se divide em 10. São 10 gerações. Você sabia disso? Da criação, ou seja, de Adão até o caos. De acordo aqui com Gênesis 5, houve 10 gerações, de Adão até Noé. Em fração de tempo, para você gravar, você tem 1656 anos, desde a criação do mundo até a destruição desse mundo através do dilúvio. Uma outra informação interessante, são 1056 anos do nascimento de Adão até o nascimento de Noé. 1056 anos. Muita coisa tinha acontecido. Adão morreu 126 anos antes de Noé nascer. Então parece que o mundo estava vivendo uma comoção diferente. A geração de Noé era a primeira que não conhecia presencialmente o pai da humanidade. E agora, quando a gente vai para a segunda parte de Gênesis 5, ou melhor, se a gente for analisar a toledote que vem, as gerações que são suscitadas depois de Noé, no capítulo 10, você vai descobrir que também 10 gerações você encontra do dilúvio os filhos de Noé, ou seja, você pega de 100 e você anda 10 gerações até você chegar no cenário do povo escolhido. Em Gênesis 11, nós temos aqui a preparação, a 10ª geração está sendo apresentada. E quem é essa 10ª geração? É Abraão, o pai da fé. Algumas informações interessantes. 388 anos entre o nascimento de Sem até o nascimento de Abraão. 290 anos entre o dilúvio e o nascimento de Abraão. Ou seja, parece que Noé, ele viveu no momento mais importante da história, das toledotes. Parece que o Gênesis está nos dizendo assim, esses dias de Noé, eles são muito importantes, porque eles vão explicar por que o mundo foi destruído. E eles vão nos apresentar como Deus vai conduzir o seu povo no meio do caos, no meio dos problemas. Os últimos dias da história conhecida até então. É aqui que a gente chega na importância desse grande personagem patriarca da fé. Você gosta bastante da história de Noé? Eu gosto demais. Era uma das histórias que, quando pequeno, eu ficava lendo, vendo o barquinho, a água. Mas o que tem de importante na história desse homem? Tem uma mensagem muito interessante ligada ao nome dele. Você já parou para se perguntar o que significa o nome Noé? Então agora vamos lá. O nome Noé significa literalmente descanso, repouso, consolo. Parece que Deus, um pouco antes de destruir o mundo, ao trazer Noé à existência, ele estava colocando descanso, repouso, consolo. Faltando só 5 anos para o dilúvio acontecer, em 1651, o pai de Noé, Lameque, ele morreu. Adão, o pai da humanidade, ele já havia descansado há 721 anos.
Mas pelo texto aqui de Gênesis 5, 29, parece que o pai de Noé, Lameque, sabia da importância do filho para o cumprimento do juízo divino. E aí ele escolhe um nome apropriado para a ocasião. Qual é o nome? Noé. Esse nome tem algo extraordinário, apontando para uma ação que Deus faria através das mãos de Noé. O nome hebraico, ele é derivado dessa raiz, é uma raiz diferente. Noah, que significa descansar, estabelecer, repousar. Portanto, Noé, ele pode ser compreendido como o descanso oferecido através da vida deste homem. Veja, o nome Noé, ele dá a missão da vida de Noé. Qual era a missão de Noé? Era trazer conforto, era trazer consolo, era trazer descanso. Ele devia ser o portador dessa boa notícia. Então, dessa forma, Noé, ele pode ser entendido como uma figura do Espírito Santo, que é o Consolador. É por isso que Noé é tão importante, porque nos dias em que ele vivia, onde o pecado dominava, onde a maldade havia se multiplicado de uma maneira incomum na história, quando as pessoas, ao observarem o mundo, pensavam assim, está tudo perdido, não tem mais o que fazer. Deus é capaz de trazer, através de Noé, descanso. Deus dá um recomeço. Noé, portanto, é a esperança de uma nova criação. Porque a primeira já estava deteriorada, estava prestes a ser destruída. Ele, como primeira geração, que não conhecia Adão, e como última geração, antes da destruição do mundo, ele tinha essa missão importantíssima de trazer descanso no meio da maldição. Deixa eu falar uma coisa. É isso que Deus quer fazer hoje. Nós estamos vivendo em dias importantes. E a minha função, a sua função, é muito parecida com a função de Noé. Se as pessoas estão perdidas, sem esperança, nós temos que apresentar a esperança, o consolo, o conforto. É por isso que a vida e a mensagem de Noé se confundiam. Quem olhava para ele entendia, através da sua vida e daquilo que ele falava, daquilo que ele pregava, o descanso, o consolo. Isso tudo as pessoas percebiam quando conviviam com ele. É por isso que Noé, ele serve de grande exemplo para a nossa geração. Você está entendendo? Deus levantou aquele homem como uma última geração da criação, que agora estava corrompida por causa do pecado, mas que estava prestes a ser renovada. Deus levanta aquele homem para trazer uma mensagem muito específica. Eu queria te dizer que Deus, no último instante da história da humanidade, vai fazer algo muito parecido. E eu queria que você me acompanhasse aqui no que diz o livro do profeta Joel. Joel traz uma mensagem muito importante, capítulo 2. O livro do profeta Joel, do verso 28 em diante, diz assim, olha, preste atenção. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Se você não se arrepia enquanto ouve ou enquanto lê esse texto, é porque você está muito indiferente. Veja, o texto segue. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão. E vossos jovens terão visão. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E o verso 32, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você consegue entender que para os últimos dias, antes da destruição do dilúvio, Deus levanta um homem cheio do Espírito Santo para levar esperança, descanso, conforto. Agora, para os últimos dias,
antes da destruição final deste mundo, Deus vai levantar uma geração de Noés, homens e mulheres, jovens, crianças, adultos e idosos, com o mesmo poder de Noé, cheios do Espírito de Deus, para levar esperança, para levar descanso, para levar conforto às pessoas. Aí agora a gente chega num ponto que a gente precisa relembrar. Como é que era a geração, a sociedade dos dias de Noé? Quais que eram os problemas da geração de Noé? Se a gente for aqui à Bíblia, em Gênesis capítulo 6, e se você quiser voltar lá comigo, você vai descobrir alguns problemas. Eles podem ser identificados aqui com muita facilidade. Primeiro problema, capítulo 6, verso 2. Diz assim, olha só isso aqui, preste atenção. Vendo os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres, as que entre todas mais lhe agradaram. A expressão aqui do texto, formosas, é a mesma expressão no original hebraico, tov, significa agradável, prazeroso, bom. Essa expressão, ela aparece aqui, olha, um pouquinho atrás, capítulo 3, o verso 6, quando Eva olhou para a árvore e viu que era boa, agradável. O problema da geração de Noé é o problema de Eva, que se encanta com o pecado, se coloca no lugar de Deus. O relato bíblico é que Deus via as coisas e Ele determinava o que as coisas eram. Deus viu o que Ele tinha feito, viu que era bom. Agora Eva diz que as coisas eram boas quando ela observa. Observe aqui que o desejo de Eva é o mesmo dos filhos de Deus para com as filhas dos homens. Esse fruto de sedução da serpente, que na sua sagacidade transforma os anseios aqui do coração. Essa epitomia, esses desejos ardentes que nos consomem em imoralidade, fazendo com que as pessoas vivam uma liberdade para expressar suas paixões inferiores, como violência, assassinato. O que Eva se transformou lá, ao ver a árvore do conhecimento do bem e do mal, se torna a realidade massiva da geração dos dias de Noé. Essa atitude, ela está muito parecida, muito alinhada com o princípio de rebelião de Lúcifer, que se coloca no lugar de Deus. De acordo aqui com o relato da criação, o único capaz de dizer que as coisas são boas, agradáveis, prazerosas, é o próprio Deus, que ao final de cada dia vê e diz, olha, isso aqui é bom. Está lá em Gênesis 1, verso 31. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. O problema dos dias de Noé é que a humanidade estava se colocando no lugar de Deus. Mas não para aí. Se você voltar aqui no capítulo 6 do livro de Gênesis, você vai encontrar um segundo problema. Esse problema é muito significativo. Diz aqui o verso 4, ora, naquele tempo havia gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus possuíram as filhas dos homens, as quais lhe deram filhos, estes foram valentes, varões de renome na antiguidade. Observe aqui que a expressão renome, que aparece aqui no verso 4, é a mesma que aparece no contexto da arrogância da humanidade um pouquinho mais à frente, lá em Babel. No capítulo 11, aqui o verso 4, você tem literalmente isso. Olha o que diz aqui, capítulo 11, o verso 4. Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre cujo tope chegue até aos céus e tornemos célebres o nosso nome, para que não sejamos espalhados por toda a terra. Observe que se colocar no lugar de Deus, tomar o lugar de Deus, é o princípio que a gente encontra nos dias de Noé. O mesmo princípio que, um pouco mais adiante, vai aparecer na Torre de Babel. Era uma geração muito complicada, não é mesmo?
Eu tenho dificuldade em enxergar muitas diferenças da geração dos dias de Noé, do povo da Torre de Babel e hoje, os dias em que nós estamos vivendo. Esse, na verdade, vai ser o grande problema das últimas gerações. Mas não sei o que estou dizendo não, viu? Nós estamos vivendo em dias complicados, que são parecidos com os dias de Noé. Quer ver só? Jesus comparou isso. Quando você vai lá em Mateus, capítulo 24, olha o que diz aqui, Mateus 24, do verso 37 até o verso 39. Pois assim, como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Você está entendendo? Os dias que a gente vive, os dias são muito parecidos com os dias de Noé. Os dias anteriores ao dilúvio, diz aqui, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Preste atenção aqui, casamentos, famílias, representam um grande problema nos dias finais da história. A sociedade ela estaria exatamente no seu tecido social mais importante, ela estaria defasada, destruída. Esse parece ser o motivo de Deus ter destruído o mundo por causa do dilúvio e também parece ser o motivo da destruição dos últimos dias. A humanidade vai voltar a ser o que ela tinha sido no passado. É por isso que a última geração ela é convidada a proclamar o juízo divino. Lá em Gênesis 6, o verso 3, se você acompanhar comigo, diz assim, então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e os seus dias serão 120 anos. Ou seja, Deus estabelece um limite de atuação do seu espírito. Deus não atuaria mais para sempre. A humanidade teria um prazo para aceitar a sua graça. Pedro explica isso aqui na segunda carta, capítulo 2, o verso 5, e diz, e não poupou um mundo antigo, mas preservou a Noé, pregador da justiça, e mais 7 pessoas, quando fez vir o dilúvio sobre o mundo de ímpios. Para Noé, a demora de 120 anos tinha um duplo significado. Primeiro significado, ele precisava anunciar a aproximação do juízo divino. Dias piores estão chegando. É um dia de acerto de contas. Nós estamos caminhando para o fim. Noé pregou 120 anos. E ele pregava, ele falava, e quanto mais ele ensinava, mais o coração das pessoas se endurecia. Se endureciam. Você vê alguma semelhança? Nunca se teve tantos meios para se pregar o Evangelho. É na TV, é no rádio, é na internet, é de porta em porta, é uma literatura. Mas quanto mais Deus envia mensageiros e sua mensagem, mais parece que ela bate em pessoas que não têm interesse ou compromisso algum com a salvação. Mas tinha um segundo propósito para Noé pregar 120 anos. Era a construção e a salvação da sua família. Aqui na primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 20, diz, nos quais, no outro tempo, foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, a qual, aos poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Veja, Deus está trabalhando para salvar a sua família, a sua casa. É por isso que lá em Gênesis 6, o verso 18, você encontra o texto, contigo, porém, estabelecerei a minha aliança, entrarás na arca, tu e a tua família, os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. Lá em Hebreus 11, 7 diz, pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu
para a salvação de sua família, preparou a arca pela qual condenou o mundo e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Queridos, a família tem um papel muito importante na pregação do Evangelho. Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua família? Tão importante quanto a construção da arca era o contexto referente à pregação da justiça de Deus, que deveria ser realizada pela família de Noé. Somente assim, a família envolvida na pregação, eles estariam em condição de entrar debaixo da proteção de Deus. Preste atenção que eu vou te dizer. Deus levou 120 anos preparando Noé e a sua família para apenas 40 dias de tempestade. 120 anos. Deus está preparando você durante todos os dias da sua vida para que você esteja pronto para o instante final da história humana. Algum tempo atrás, uma história interessante aconteceu. Um soldado japonês, ele lutou durante 29 anos sem saber que a guerra havia terminado. Aos 20 anos, ele foi encaminhado para as Filipinas. Hiro Onoda, ele lutou com tanta devoção que ele não percebeu quando a guerra acabou. E ele continuou lutando. Ele chegou nas Filipinas em dezembro de 1944. A sua missão, escrita pelo seu major, Yoshimi Taniguchi, era de manter-se vivo. Ele disse assim, isso pode levar anos, pode levar, quem sabe, 3, 5 anos, mas aconteça o que acontecer, nós vamos voltar até você. Acontece que a ilha que tinha sido conquistada por soldados japoneses, com o tempo, os soldados começaram a morrer. E a pequena tropa de Onoda continuava com suas estratégias de guerrilha, sobrevivência. Em outubro de 1945, eles ouviram alguém gritando, olha, a guerra acabou, a guerra acabou. Se apresentem, vocês que estão lutando, vamos voltar para casa, a guerra acabou. Mas ele pensou que aquilo era uma armadilha, ele não acreditou. Ele não conseguia entender como o Japão teria perdido tão rapidamente aquela guerra. E ele permaneceu 5, 10, 15, 20, 25, 29 anos sem saber que a guerra havia terminado. Ele não sabia das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Apesar de terem impresso folhetos e jornais para tentar achar pessoas, 29 anos depois, um turista que estava passeando por ali encontrou com Hiro Onoda. Disse, olha, a guerra terminou. E ele agora já um senhor de 49 anos, disse, não, a guerra não terminou porque o meu comandante disse que ele voltaria para me buscar e ele não veio ainda. Aquele estudante, aquele turista voltou para o Japão, encontrou o comandante de Hiro Onoda e trouxe para conversar pessoalmente. Ele já estava aposentado, em 1974, e ele veio e disse, olha, a guerra terminou. A princípio, ele não havia acreditado, mas quando ele viu ali o seu comandante, ele decidiu voltar para o Japão. Meu querido amigo, a Bíblia diz que o fim está chegando. E às vezes a gente luta contra fantasmas. A gente tem dificuldade em entender que a guerra está terminando. Mas aquele que prometeu, ele vai cumprir. Muito em breve, Jesus voltará a este mundo para buscar os seus soldados, ainda que estejam feridos, machucados nessa guerra. Ele diz, eu voltarei e vos receberei para mim mesmo. Jesus está vindo buscar você e a sua família. Você aceita a salvação que ele oferece? Nesse instante a Joyce vai cantar uma música. E enquanto você ouve essa música, eu quero te convidar a pensar como anda a sua vida diante do chamado de Jesus, diante da iminência da sua volta.
Permita que o Espírito de Deus transforme o seu coração enquanto você ouve essa linda canção que a Joyce vai nos apresentar. Sonho com o dia em que a dor não existirá. Sonho com o dia em que as flores não irão murchar. Preciso encontrar um lugar onde a paz reinará. Lá será o meu lar. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou esperança para um mundo sem luz. Vou rever amigos que se foram sem dizer adeus. Terei então a chance de abraçar o meu Salvador. Eu preciso esquecer esse mundo, quero me preparar. Aqui não é meu lugar, eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo. Eu vou viver num lugar de amor. Eu vou viver com Jesus, a esperança para o mundo sem luz. Eu vou viver com Jesus. Uma das promessas mais lindas que a Bíblia apresenta, você pode ler aqui no Evangelho de João, capítulo 14. A partir do verso 1 diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E,
quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. O sonho de Jesus é poder se manifestar visivelmente para você. Não mais usando alguém como eu, ou usando um livro como a Bíblia. Ele quer poder olhar você face a face. E essa promessa está muito perto para acontecer. Você consegue sentir que a gente está vivendo realmente no fim do fim? Como Noé, você quer ter o Espírito de Deus para pregar, para preparar sua família e estar pronto para olhar o seu Senhor vindo nas nuvens do céu. Mais importante do que vai acontecer, o fim do mundo, é onde eu vou estar quando o fim do mundo acontecer. E é isso que Deus espera da sua vida, que você esteja pronto para esse encontro com Jesus. O que você precisa é só entregar sua vida a Ele. Quer fazer isso agora comigo? Meu Pai, eu oro com este amigo, com esta amiga, que sente no coração um desejo forte, incontrolável, de se preparar para esse encontro com Jesus. Nós nos entregamos em Tuas mãos, Senhor, entendendo que Teu Santo Espírito nos transforma, nos capacita, e é pelo poder do Espírito e no nome de Jesus que entregamos esta prece à nossa vida. Amém, Senhor. Que alegria passar esses momentos aqui com você, mas infelizmente o programa está terminando. Mas eu queria te lembrar que está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Guarde no coração essa promessa. Um abraço e até o nosso próximo encontro aqui no seu programa Está Escrito.